Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. O vento frio da madrugada cortava os campos secos da fazenda Vasconcelos quando Elias acordou com um barulho na varanda. Sentado na beirada da cama, coçou a barba rala e olhou para o relógio a óleo na parede, 4h23. Suspirou. Malditos gambás de novo, murmurou, alcançando a lanterna ao lado da cama. O velho fazendeiro desceu as escadas de madeira rangentes e abriu a porta. Do lado de fora, a luz fraca da lanterna revelou um saco de estopa no chão. Não havia pegadas na poeira, nem sinal de que alguém tivesse passado por ali. Elias franziu a testa. Abaixou-se e pegou o saco, sentindo seu peso. Dentro, encontrou um punhado de sementes escuras, de formato irregular e textura áspera. Acompanhando o pacote, havia um pequeno bilhete escrito à mão. Plante e veja o milagre acontecer. O fazendeiro ergueu a cabeça e olhou ao redor. O campo vazio devolvia apenas o uivo distante do vento. Quem teria deixado aquilo? Levou as sementes para dentro, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Pegou um copo d'água na pia e observou o saco sobre a mesa. Nunca tinha visto sementes como aquelas. Não eram de milho, nem de trigo, nem de nada que ele cultivava. A dúvida veio rápido: seria uma armadilha? Mas e se fosse uma oportunidade? A última colheita fora um desastre, e as contas da fazenda se acumulavam. Se essas sementes realmente trouxessem um milagre, talvez fosse um presente do destino. Quando o sol finalmente nasceu, Elias já havia tomado sua decisão. Pegou sua enxada e caminhou até um pedaço de terra afastado, perto do milharal velho. O solo ali era mais escuro, mais fértil. Seria o local perfeito. Com golpes precisos, cavou fileiras rasas e despejou as sementes. Enterrou-as cuidadosamente e, antes de voltar para casa, lançou um último olhar para o céu. Sentiu algo estranho, como se a terra estivesse viva. Naquela noite, Elias dormiu mal. Seu corpo estava pesado, o cansaço dominava, mas os sonhos vieram inquietos. No escuro de sua mente, viu-se preso em meio a raízes grossas que se enroscavam ao seu redor, apertando seus braços, suas pernas, seu pescoço. Tentou gritar, mas sua boca estava coberta por folhas que se moviam como serpentes. Sentia o cheiro forte de terra úmida, o gosto metálico de sangue. Acordou ofegante, coberto de suor frio. Olhou para a janela. Lá fora, na plantação recém-feita, algo parecia brilhar sob a luz pálida da lua. Ele não quis se levantar para conferir. Apenas virou para o lado, tentando ignorar a sensação de que aquelas sementes jamais deveriam ter sido plantadas. Elias despertou cedo, com o rosto pesado de cansaço. O pesadelo da noite anterior ainda rodava em sua mente, mas ele o descartou como fruto do excesso de trabalho. Velho bobo, imaginando besteira, murmurou para si mesmo enquanto calçava as botas. Ao sair de casa, parou no meio da varanda, incapaz de acreditar no que via. A pequena plantação, que na tarde anterior era apenas um solo remexido, agora ostentava talos altos, verdes e robustos, como se semanas tivessem se passado em poucas horas. As folhas se agitavam suavemente ao vento, mesmo quando o resto da fazenda permanecia imóvel. Isso não é possível, murmurou, franzindo o senho. Pegou seu chapéu de palha e caminhou até a plantação, passando os dedos ásperos pelas folhas. Eram espessas, vivas, pulsantes. Ele sentia um leve formigamento ao tocá-las, como se houvesse eletricidade nelas. Pai! Elias se virou ao ouvir a voz do filho. Davi, um rapaz de 17 anos, se aproximava da plantação, o rosto franzido em desconfiança. O que é isso? Como isso cresceu tão rápido? Elias hesitou. Como explicaria algo que nem ele entendia? Sei tanto quanto vocês, disse, coçando a barba. Mas se cresceram assim, quer dizer que são boas, não acha? Davi olhou para as plantas com evidente receio. O cachorro da família, um vira-lata chamado Tonho, rosnava baixinho, os pelos eriçados, recusando-se a se aproximar. Sei não, pai.
Isso tá errado. Elias suspirou, impaciente. Você anda ouvindo muita história boba. No fim das contas, tudo o que importa é a colheita. Davi não discutiu, mas, ao se afastar, lançou um último olhar para as folhas. Algo ali não parecia certo. Mais tarde, enquanto Elias inspecionava a fazenda, foi surpreendido pela chegada de Dona Jurema, uma senhora de pele marcada pelo tempo e olhos escuros e penetrantes. Seu Elias, disse ela, firme. O senhor plantou algo que não devia. Elias. Elias estreitou os olhos para Dona Jurema. O que quer dizer com isso? A idosa apontou para a plantação, o rosto sério. Essas sementes, elas não deviam estar na sua terra. Isso é coisa antiga, coisa ruim. Elias bufou. A senhora fala de lenda, de superstição. Eu falo de terra, de colheita. Essas plantas cresceram em um dia. Se continuarem assim, vou salvar essa fazenda da ruína. Dona Jurema suspirou pesadamente, seus olhos sombrios refletindo preocupação. Tem certas colheitas que custam mais do que dinheiro, Elias. Sem dar ouvidos, Elias virou-se e caminhou até a plantação. Estava decidido a provar que aquelas sementes eram um presente, não uma maldição. Na manhã seguinte, Elias acordou determinado. Pegou sua foice e caminhou até a plantação, seguido de perto por Davi. O garoto continuava desconfiado, mas não ousou contrariar o pai. Ao erguer a lâmina para colher os primeiros frutos, sentiu uma resistência estranha, como se as plantas estivessem segurando a foice. Ele precisou de mais força do que o normal para cortar o primeiro caule. O fruto caiu em suas mãos. Era grande, de um vermelho intenso e brilhante, com um cheiro forte e doce, mas, ao mesmo tempo, enjoativo. Elias sorriu. Viu, Davi? Nunca vi nada assim. Davi pegou outro fruto e o examinou. A casca era quente, como se estivesse viva. Ele sentiu um arrepio. Pai, tem certeza de que isso é seguro para comer? Só tem um jeito de descobrir, Elias disse, levando o fruto até a boca e dando uma mordida. O sabor explodiu em sua língua. Doce, suculento, mas havia algo a mais. Um gosto ferroso, quase como sangue. Ele fez uma careta, mas engoliu. Diferente, comentou, limpando a boca. Mais bom. Davi olhou para o pai com preocupação. Naquela noite, a família Vasconcelos jantou os frutos da colheita. Elias se serviu primeiro, depois convenceu Davi e sua esposa, Marta, a experimentarem. O gosto doce mascarava algo estranho, mas ninguém passou mal. No entanto, naquela madrugada, todos sonharam com a mesma coisa. Elias se viu em um campo escuro, onde raízes gigantes se retorciam como serpentes. Ele tentou correr, mas os galhos o agarraram, puxando-o para baixo. No momento em que a terra começou a engoli-lo, acordou com um grito. Virou-se e viu Marta sentada na cama, o rosto pálido. Elias, eu vi você no meu sonho. Antes que ele pudesse responder, Davi apareceu na porta, suando e ofegante. Pai, o Tonho sumiu. Elias sentiu um calafrio. Como assim, sumiu? A coleira dele estava lá na plantação. Silêncio. Lá fora, o vento soprava pelas folhas das plantas, fazendo-as murmurar um sussurro baixo e estranho, como se estivessem rindo. O sol ainda nem havia nascido quando Elias e Davi saíram às pressas de casa, lanternas em mãos, em busca do cachorro desaparecido. O vento cortante da madrugada agitava as folhas das plantas, fazendo-as sussurrar de forma inquietante. Tonho! Davi chamava, a voz carregada de preocupação. A única resposta foi o silêncio opressivo. Elias sentiu um nó apertar seu estômago. Algo estava errado. Muito errado. Quando chegaram à plantação, Davi apontou para o chão. Lá estava a coleira de Tonho, coberta de uma substância escura e pegajosa. Não era lama. Davi recuou, engolindo em seco. Pai, isso é sangue? Elias não respondeu. Apenas apertou a lanterna e deu um passo à frente, examinando melhor a terra entre as plantas.
O solo parecia mais escuro, úmido, como se tivesse sido remexido recentemente. Davi hesitou por um momento, depois se abaixou e começou a cavar com as mãos trêmulas. O que você está fazendo, garoto? Tem algo aqui, eu sinto. Os dedos de Davi afundaram na terra macia, puxando torrões de solo para o lado. Depois de alguns minutos, ele congelou. Algo duro havia tocado suas unhas. Ele cavou mais rápido, o coração martelando no peito. Então, puxou um pedaço do que parecia ser osso. O silêncio entre pai e filho foi avassalador. Elias tomou o pedaço de osso nas mãos e sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Isso não pode ser. Davi continuou cavando, e mais ossos surgiram, entrelaçados a raízes grossas e escuras, como se a terra os tivesse engolido e depois devolvido. O cheiro de podridão subiu, e Davi teve que cobrir a boca para não vomitar. Elias, pálido como um cadáver, deixou o osso cair. A gente precisa sair daqui. Davi ficou parado, os olhos arregalados. Pai, essas plantas, elas estão se alimentando de alguma coisa. E algo, ou alguém, e já estava ali antes mesmo de Tonho desaparecer. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. Sentado na cozinha, girava um copo de cachaça entre os dedos, sua mente fervilhando com perguntas. Quem teria enterrado aqueles ossos ali? Seriam humanos? De onde vinham essas sementes? Olhando pela janela, viu a plantação se movendo mesmo sem vento. As folhas balançavam como se estivessem vivas, pulsando com um brilho sutil sob a luz da lua. Marta apareceu na porta da cozinha, o rosto abatido. Elias, o que você plantou naquela terra? Ele esfregou o rosto com as mãos. Não sei, Marta. Mas eu acho que fiz uma coisa muito errada. Na manhã seguinte, Elias decidiu que era hora de acabar com aquilo. Vamos arrancar essas plantas e queimar tudo, disse, pegando a enxada. Davi concordou com um aceno, ainda abalado pelo que haviam encontrado. Os dois caminharam até a plantação, mas, assim que Elias fincou a enxada na terra, ouviu um som horrível. Um gemido. A terra tremeu. As raízes se moveram, torcendo-se como serpentes enfurecidas. Davi gritou ao ver os caules se enroscando na perna do pai. Elias caiu no chão, se debatendo enquanto as vinhas o puxavam para dentro da terra. Me ajuda! Ele berrou, a voz carregada de pavor. Davi agarrou os braços do pai, tentando puxá-lo, mas as raízes eram fortes, implacáveis. Elas se enrolavam ao redor do corpo de Elias, apertando, puxando, sufocando. E então, pararam. O aperto afrouxou. Elias conseguiu se soltar e rastejou para trás, ofegante. Davi o ajudou a se levantar, o rosto pálido de terror. As plantas haviam se acalmado, como se apenas tivessem dado um aviso. Elias olhou para o filho, a respiração trêmula. A gente precisa de ajuda. Davi assentiu, e a resposta veio de onde menos esperavam. Eu o avisei. Os dois se viraram e viram Dona Jurema parada na entrada da fazenda, seu olhar sombrio fixo na plantação. Vocês mexeram com coisa que não deviam. Elias, ainda ofegante, engoliu em seco. Como paramos isso? Dona Jurema inspirou fundo e soltou uma única palavra. Fogo. O céu estava carregado de nuvens escuras quando Elias, Davi e Dona Jurema se reuniram na entrada da plantação. O vento era quente e denso, trazendo consigo um cheiro podre vindo da terra. Se quiserem viver, precisam destruir isso hoje, alertou Dona Jurema, os olhos fixos nas folhas que se contorciam levemente, como se pudessem escutá-los. Vamos buscar querosene, Elias disse, pegando Davi pelo braço e apressando-se em direção ao celeiro. Quando abriram as portas de madeira rangentes, um cheiro pútrido os atingiu em cheio. O que é isso? Davi levou a camisa ao rosto, tentando conter o enjoo. A luz fraca da lâmpada balançante revelou algo terrível. No fundo do celeiro, o corpo de Tonho estava pendurado em raízes retorcidas. Suas costelas estavam abertas como se algo houvesse crescido de dentro dele. Vinhas negras saíam de sua boca e olhos vazios, pulsando suavemente,
como se ainda estivessem vivas. Meu Deus, Elias murmurou, sentindo o estômago revirar. Davi recuou, lágrimas brotando nos olhos. Pai, isso não pode ser real. Mas era. Elias pegou um machado e caminhou até o corpo do cachorro, determinado a libertá-lo daquele horror. Quando ergueu a lâmina, porém, as vinhas estremeceram e, de repente, se moveram. Davi gritou quando as raízes se soltaram do teto e caíram no chão com um ruído viscoso. As vinhas retorcidas avançaram sobre os dois, tentando envolvê-los. Sai daqui, Davi! Elias gritou, balançando o machado com força. A lâmina cortou as raízes, que se retorceram em agonia, expelindo um líquido escuro e espesso. Um cheiro de carne podre encheu o celeiro. Davi correu para a prateleira de ferramentas e pegou uma lata de querosene. Pai, temos que queimar isso. Elias não pensou duas vezes. Pegou a lata das mãos do filho e começou a derramar o líquido sobre as vinhas que se debatiam. Davi pegou fósforos do bolso e, com as mãos trêmulas, acendeu um. As chamas tocaram o chão e, em segundos, o celeiro se iluminou com um estalo ardente. O fogo se espalhou rápido, consumindo as raízes e subindo pelas paredes de madeira seca. Um grito terrível ecoou das profundezas da terra, como se algo antigo e maligno estivesse sendo ferido. Elias agarrou Davi e os dois correram para fora, escapando por pouco antes do telhado desabar. O celeiro ardia como uma tocha na noite escura. O vento carregava faíscas pelo ar. Mas, quando Elias olhou para a plantação, as plantas estavam ilesas. O fogo do celeiro não se espalhara para elas. Como se a própria terra protegesse aquelas coisas. Dona Jurema observava com um olhar sombrio. Isso não foi suficiente, murmurou. Elias apertou os punhos. Seu coração batia descompassado. Então vamos fazer direito. Ele olhou para Davi e, em seguida, para a plantação amaldiçoada. A gente vai acabar com isso agora. Dona Jurema assentiu. Mas precisa ser com o ritual certo antes que seja tarde demais. O fogo rugia atrás deles, iluminando seus rostos. Elias sentia que, naquela noite, ou ele destruía aquelas sementes ou elas destruiriam tudo que ele amava. A lua cheia pairava alta no céu quando Elias, Davi e Dona Jurema reuniram tudo o que precisavam de mais querosene, tochas e os ingredientes para o ritual que a velha conhecia há gerações. Vamos acabar com isso de uma vez, Elias disse, firme, mas dentro dele, o medo era um bicho que roía seus ossos. A plantação parecia maior agora. As folhas murmuravam entre si, sibilantes, como se sentissem o que estava prestes a acontecer. As raízes inchavam sob o solo, pulsando num ritmo lento e maligno. Dona Jurema se ajoelhou na terra e começou a traçar símbolos no chão com um pó branco. Essa terra foi manchada com sangue antigo, ela disse, espalhando ervas secas ao redor. Se quisermos queimá-la, temos que cortar o laço dela com o que vive lá embaixo. Elias não perguntou o que ela queria dizer com o que vive lá embaixo. Ele já sabia. Com as tochas acesas, ele e Davi começaram a jogar querosene sobre as plantas. O cheiro forte tomou o ar. A plantação pareceu estremecer, como se estivesse reagindo. Rápido! Jurema ordenou. A velha começou a murmurar palavras em um dialeto antigo. O fogo das tochas dançou, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. De repente, o solo tremeu. Davi quase caiu para trás. Elias agarrou seu braço, puxando-o para perto. O que está acontecendo? Dona Jurema abriu os olhos. Algo estava despertando. As raízes começaram a emergir do solo, grossas e retorcidas, como braços famintos. Elias ergueu a tocha, pronto para lançar fogo sobre tudo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, elas agarraram seu tornozelo. A dor foi insuportável. As vinhas se enrolaram em suas pernas, seu torso, seu pescoço. Ele tentou gritar, mas a força da planta esmagava seu peito, sufocando-o. Davi avançou desesperado. Pai! Mas Dona Jurema segurou o garoto. Se você tentar puxá-lo agora, será levado junto. Elias olhou para o filho,
o desespero estampado em seus olhos. Acaba com isso. Ele conseguiu gritar. Davi hesitou. Ele não podia simplesmente assistir o pai ser engolido pela terra. Agora, garoto. Elias urrou, sentindo a dor lancinante das raízes rasgando sua pele. As vinhas começaram a arrastá-lo para dentro da terra. A boca de Elias se abriu num grito silencioso quando o solo começou a engoli-lo. Davi olhou para a tocha trêmula em sua mão. Ele engoliu o choro, cerrou os dentes e jogou a chama sobre a plantação. O fogo se espalhou num instante. As folhas secas pegaram fogo rapidamente, e um rugido monstruoso veio das profundezas da terra. Elias desapareceu. A terra se fechou sobre ele. Davi caiu de joelhos, vendo as chamas consumirem tudo. E o que antes era uma plantação viva agora estava queimando até as cinzas. Davi caiu de joelhos no chão enegrecido, o calor das chamas ardendo contra seu rosto. O fogo consumia a plantação inteira, iluminando a noite com tons alaranjados. O cheiro de carne queimada e terra úmida impregnava o ar. Dona Jurema ficou imóvel, os olhos fixos na destruição. Está feito, murmurou, mas sua voz não carregava alívio. Davi não conseguia respirar direito. Seu peito subia e descia em soluços curtos e dolorosos. Meu pai, ele murmurou, a garganta apertada. Ele olhou para o lugar onde Elias havia sido engolido. Nada restava ali além de cinzas. O fogo rugia, gritos distantes pareciam ecoar entre as chamas, como se algo além da compreensão humana estivesse sendo destruído junto com aquelas raízes. Então, o chão parou de tremer. O silêncio tomou conta da fazenda. A plantação estava morta. Davi fechou os olhos, o peso insuportável da perda esmagando seu peito. Ele sentiu a mão enrugada de Dona Jurema tocar seu ombro. Ele salvou você, menino, a velha disse baixinho. E salvou essa terra. Mas Davi não respondeu. Com passos trêmulos, ele se levantou e caminhou até a entrada da fazenda. Seu corpo estava exausto, sua mente vazia. Foi quando ele viu. Ali, no chão da varanda, havia um novo saco de estopa. Tremendo, ele se abaixou e pegou-o. Dentro, sementes escuras e ásperas roçaram contra seus dedos. E um bilhete. Plante e veja o milagre acontecer. Davi sentiu o ar fugir de seus pulmões. O horror não havia acabado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.